Durante os anos de 1960 e 1970, o cinema novo se formou em resposta à instabilidade racial e classista vivida no Brasil durante a ditadura militar. O movimento se opôs ao cinema tradicional brasileiro, que até então consistia principalmente de musicais, comédias e épicos ao estilo hollywoodiano, algo muito similar ao ocorrido no mesmo período com a novela Vague, uma de suas grandes influências. Neste período, os autores do cinema novo, que impuseram sua marca, continuaram a pregar seus dogmas, mas viram suas forças diminuindo conforme o poder de repressão oriundo da ditadura crescia no país. Dessa forma, a liberdade criativa proveniente do movimento perdia fôlego, haja vista que as produções encontravam dificuldades de obter suporte, dependendo de incentivos do Estado, que, ao contrário, o censurava. A partir daí, duas vertentes surgiram. De um lado, aqueles que defendiam um cinema que fizesse concessões ao público para se sustentar, ainda que afastando-se de seu ideal subversivo. Do outro, uma nova safra de diretores como Rogério Sganzerla, Júlio Bressani, João Silvério Trevisan e Oswaldo Candeias, que propunham um radicalismo extremo, não abrindo mão de suas origens vanguardistas. Uma vez que o cinema novo passou a se valer da conciliação entre Estado opressor e indústria cinematográfica, o cinema marginal ou cinema de invenção, termo que o crítico Gero Ferreira atribuiu ao movimento, partiu para o confronto, fazendo filmes que ignoravam a censura e o mercado. Segundo Fernão Pessoa Ramos, no livro Má Consciência e a Representação do Popular no Cinema Brasileiro, se no cinema novo eles tendem a representar a classe social a qual pertencem, os marginais parecem um pouco mais individualizados. Os filmes marginais podiam ser definidos como ultra-revolucionários, pois se as montagens cinemanovistas partiam da crítica padrão à burguesia, filmes como O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, davam uma forma de apontar para os diversos vilões sociais incrustados no cotidiano brasileiro da década de 60. A partir dessa visão mais micro, as cidades se tornaram um retrato do próprio país. Em São Paulo, por exemplo, uma região localizada próxima à Estação da Luz ficou famosa por produzir parte dos mais importantes filmes do assim chamado cinema marginal. Essa região ficou conhecida como Boca do Lixo, tornando-se o polo de produção cinematográfica mais importante para o cinema paulista. Inicialmente, o termo Boca do Lixo era utilizado de forma pejorativa, pois desde os anos 50, nessa região, predominava a mais barata prostituição da cidade. Muitas das prostitutas que trabalhavam em bordéis no Bom Retiro, bairro do centro de São Paulo, foram expulsas da região por decreto do então governador Lucas Nogueira Garcês. A partir de então, elas passaram a frequentar as regiões próximas à Estação da Luz em busca de clientes, tanto turistas quanto trabalhadores que se valiam do transporte ferroviário. Essa proximidade com a estação ferroviária e com a antiga estação rodoviária atraía diversas produtoras que podiam receber e despachar com mais facilidade os equipamentos de filmagens e as cópias dos filmes. Entre 1920 e 1930, empresas como Paramount, Fox e MGM se instalaram na região e nas décadas seguintes, essas companhias atraíram distribuidoras, fábricas de equipamentos especializados, serviços de manutenção técnica e outras empresas do ramo cinematográfico para as redondezas. Era uma região que respirava cinema. Muitos cineastas como Carlos Reichenbach, Luiz Castellini, José Mojica Marins, Alfredo Sternheim, Cláudio Cunha, Júlio Bressani, Rogério Sganzerla e Walter Hugo Coiri tinham clara proposta autoral em seus filmes, mas a produção da Boca do Lixo ficou mesmo caracterizada pelos filmes baratos e com forte apelo erótico. Um dos mais importantes filmes produzidos na Boca do Lixo foi O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, dirigido por Rogério Sganzerla. O filme foi todo ambientado na região da Boca, se tornando um marco do experimentalismo oriundo do cinema marginal.
Com o avanço da repressão da ditadura militar e a criação do AI-5 em 1968, muitos realizadores tiveram dificuldades para produzir seus filmes, e foi neste momento que A Boca do Lixo se transformou em uma espécie de baluarte para cineastas transgressores, que se recusaram a adotar as imposições da censura. Naquela época, A Boca do Lixo chegou a produzir quase metade dos filmes lançados no Brasil. Isso mostra a força resistente advinda de realizadores que buscavam transgredir por meio de seus filmes. O fato da Boca do Lixo não ser exatamente um movimento cinematográfico, e sim um espaço geográfico, permitia uma variedade imensa de filmes que transitavam por diversos gêneros. Eram produzidos filmes de ação, drama, romance, faroeste, aventura, terror, comédia e até policial. Essa variedade permitia que a abordagem criativa driblasse a censura. Entretanto, a crítica parecia não gostar tanto dos filmes ali produzidos. Em entrevista, o ator e diretor Davi Cardoso disse que durante uma exibição do filme 19 Mulheres e um Homem, ao ver o crítico do jornal Folha de São Paulo, Luciano Ramos, entrando na sala, disse que ele não precisaria pagar. Como resposta, o crítico disse: para meter o pau, ele teria que pagar. Esse fato reflete a maneira como muitos críticos recebiam os filmes produzidos pela Boca do Lixo. Curiosamente, ao final da exibição de 19 Mulheres e um Homem, o crítico Luciano Ramos disse ser obrigado a confessar que Davi Cardoso não era o seu galã preferido, que não gostava do cinema que ele fazia e muito menos daquele filme, mas também era obrigado a confessar que a sala de cinema estava cheia, que o público se divertia, que a fotografia era excelente, mas que aquele tipo de filme não fazia a cabeça dele. Entretanto, conforme as produções da Boca iam dominando as salas de cinema no país inteiro, os críticos que outrora preferiam os filmes voltados a questões sociais do cinema novo passaram a observar com mais atenção o que estava acontecendo naquela região. Com o sucesso de público que os filmes produzidos pela Boca do Lixo obtiveram, o erotismo passou a ganhar mais espaço, até como forma de transgredir todo aquele conservadorismo da época. Não eram filmes pornográficos, e sim obras profundas com conteúdo erotizado. Um dos grandes diretores que soube utilizar essa onda de erotismo e inseri-la em seus filmes foi Carlos Reichenbach. A Ilha dos Prazeres Proibidos, de 1979, e O Império do Desejo, de 1980, são exemplos de um cinema com forte apelo erótico e questões sociais normalmente censuradas pela ditadura. Em 1980, A Noite das Taras, dirigido por Davi Cardoso, John Doe e George Fraga, foi um sucesso absoluto e ajudou a popularizar o termo pornochanchada, erroneamente associado aos filmes produzidos na Boca do Lixo. Entretanto, o sucesso desses filmes fez com que a criatividade rebelde e a contracultura cedesse lugar a filmes mais comerciais. Cenas de sexo explícito passaram a ser introduzidas nas produções, e muitos diretores passaram a se sustentar fazendo filmes pornográficos. Ironicamente, com o fim do regime militar no Brasil e, consequentemente, a extinção da censura aos filmes pornográficos, o público passou a se distanciar de filmes que não continham cenas de sexo explícito, assim como as distribuidoras deixaram de exibi-los. Dessa forma, A Boca do Lixo começou a ruir, morrendo por completo a partir de 1990 com o fim da Embrafilme. Segundo Carlos Reichenbach, a desgraça da Boca do Lixo não veio por uma veia moralista, mas pela forma injusta como surgiram os chamados mandados de segurança, um autêntico mercado paralelo que verteu todo o jogo da distribuição e exibição de filmes. Aos poucos, A Boca do Lixo foi sumindo entre comércios e pontos de drogas. Críticos, público, academia e poderes públicos relegaram o cinema da Boca ao esquecimento. O que antes era um rico polo cinematográfico, hoje é conhecido pejorativamente como a antiga Cracolândia. Em 2011, Daniel Camargo lança o documentário Boca do Lixo, a Bollywood brasileira, que resgata imagens raras da época e depoimentos de atores, atrizes, produtores e cineastas. Em 2015, a HBO lança em 2 temporadas
a série Magnífica 70, mergulhando neste universo e trazendo os meandros do cinema da Boca. E agora, em 2018, o podcast Plano Sequência gravou um programa inteiro dedicado ao cineasta Carlos Reichenbach, um dos nomes que mais sintetiza a essência do cinema marginal e da boca do lixo. Deixarei na descrição do vídeo uma série de materiais que serviram de fonte para este ensaio. Convidamos vocês a conhecerem o cinema da boca e o cinema marginal sem preconceitos. Para não perder os próximos vídeos sobre movimentos cinematográficos, não deixe de assinar o canal. Este ensaio fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos, nosso amor perguntará, e daí, daí, daí?